Bem, nós estamos no item 4, né? Espelhos da Alma, uma jornada interior. E vamos trabalhar, então, a introdução do Espelhos da Alma e o capítulo 8, Em Busca da Verdade, que é chamada A Busca do Significado. Então, a minha ideia é começar com os espelhos da alma, né? E depois a gente ir completando com o capítulo 8 do Em Busca da Verdade, tá bom? É interessante essa introdução que Joana faz, né, do Espelho da Alma, chamada Uma Jornada Terapêutica, e ela começa a falar sobre a unidade universal, né? Então, ela começa começando com essa ideia de unidade universal, depois vai falando da viagem em busca do self, e depois ela encerra com uma jornada terapêutica. E aqui ela faz uma síntese muito interessante, né, de vários aspectos importantes da psicologia, que envolve justamente essa caminhada interna, que é a proposta do nosso estudo, né? E ela começa falando do unus mundus, né? Começa a trazer o conceito de unus mundus, esse conceito é muito usado na Idade Média, usado na alquimia, né? Dessa união, né, do universo, né, de uma unidade que nos constitui a todos, né? Então ela começa falando exatamente disso, né? Falando que o Jung via então nesse conceito de unus mundo uma conexão íntima, significado que estabelece uma relação entre as várias realidades do universo. Ou seja, aí temos duas questões importantes da ideia de unus mundos. É a ideia que todos nós estamos conectados e não há separação no universo, né? Mas também todos nós estamos numa relação de interdependência, nós conosco mesmo, com os outros, com a natureza, com o planeta, com o sistema solar e com o universo e com Deus, né? Então, de uma certa maneira, né? E esse um dos mundos estabelece também esse vínculo precioso, misterioso do amor, que constrói, de uma certa maneira, relações de significado. Então, quando ela fala que um dos mundos seria essa conexão íntima de significados se estabelece de cada plano de existência e todos os demais, então ela também está falando da sincronicidade aqui, de maneira indireta, tá? Porque a sincronicidade são essas relações de eventos que se encontram a partir de uma dimensão simbólica e são determinados por uma correlação de significados. Ou seja, né, nada é aleatório no universo, né? E tudo se relaciona numa correspondência aonde o que está dentro também está fora, como diz o alquimista, né? O que está em cima também está embaixo, ou seja, essa correlação entre as coisas, né? E tudo isso, né, dentro dessa dinâmica perfeita das leis divinas que compõem toda essa realidade, né? Então, o que ela vai dizer é uma coisa interessante, que esse um dos mundos, né, uma coisa que acho importante sublinhar para vocês, esse um dos mundos representa a própria mente divina, né? Aquela ideia que o André Luiz fala do hálito mental, né? Que todos nós somos sustentados num hálito mental e que o Platão fala do mundo das ideias, né? E que a nossa psique, então, né, não está sediada apenas no cérebro, né? Não está no corpo físico, mas nesse unus mundos, né? Então, quando a gente estivesse realmente mergulhado nessa mente divina que sustenta a vida, o universo, nessa relação de unidade, né? E, de uma certa maneira, todo o processo de individuação, né, de uma certa maneira, uma busca de integração conosco,
uma integração com a vida, então com as pessoas, com a sociedade e então com Deus, ou seja, com esse unus mundos também, né? Então, de uma certa maneira, a individuação em parte envolve realizar o significado da nossa existência, não está separado do significado do papel que a gente cumpre também no drama mundial, no drama universal. Então, de uma certa maneira, esse significado aí que a Joana está colocando, ele corresponde tanto às questões individuais de cada um de nós, mas também nós como um agente, né, um elemento participando dessa alma do mundo, dessa unidade, colaborando também, de certa maneira, nesse conjunto na qual todos somos inseridos, tá bom? E ela começa a falar, então, que apesar dessa visão dualista, né, de corpo e mente, essa realidade nunca são separadas. Então, na verdade, também na relação mente-corpo há uma unidade, tá, gente? O próprio Emmanuel vai comentar naquele livro, acho que é Emmanuel ou Consolador, não me lembro agora, que a gente pode ver o espírito e a matéria como uma dualidade, né? Ou não, a gente pode ver como uma coisa só, o Emmanuel fala, e que isso, de uma certa maneira, não está errado, como se o espírito fosse o aspecto positivo, o polo positivo do universo, e a matéria o polo negativo. Independente da concepção que a gente tenha, ou monista ou dualista, né? Há uma unidade formada inseparável entre espírito e matéria. Não tem como separar essas duas realidades. Pode conceber como realidades diferentes, mas não separáveis, são inseparáveis. Tá? Então, essa unidade compõe matéria e espírito. E, claro, de uma certa forma, também a terceira realidade, que é a própria divindade, né? E aí ela vai começar a falar, né, do quanto esse processo, né, da qual nós não somos separados, envolve, então, um processo de tensões, de estímulos entre a vida externa e a vida material, os processos internos do próprio espírito que estão ali pulsando e sendo mobilizados em favor da nossa caminhada evolutiva, tendo o perispírito como esse elemento, né, integrador que carrega a memória do espírito, né? Então, de uma certa maneira, né, ela vai falar também dessas energias que a gente vai acumulando e desse resultado de experiências que vão formando o nosso inconsciente, né? E ela fala do inconsciente individual, inconsciente coletivo. A gente já se ocupou desses conceitos, só lembrando para vocês, né, aqui hoje, que o inconsciente ele está ligado ao passado, mas ele também está ligado ao futuro, o superconsciente, ou inconsciente sagrado, que a Juna coloca, né? Então, os potenciais ainda não desenvolvidos também estão no nosso inconsciente, né? E que existe uma dimensão do inconsciente que é coletiva e uma dimensão do inconsciente que é individual, né? E aí essa integração, né, ela vai falar, né, que essa dimensão trina do ser humano, né, espírito e matéria, formam uma unidade, né, individual e forma também essa unidade maior com a natureza, com o grupo social do planeta e assim por diante com o cosmos, né? Então, de uma certa maneira, todo o processo da vida, na sua dimensão sagrada, pulsa, né? A própria realidade do mundo, a matéria e os processos da vida vão refletir essa jornada, né? De uma certa maneira, a Joana vai falar, depois, mais adiante, a gente vai ver isso, né? Existe uma neurose que é coletiva, uma neurose que é individual. Então, de uma certa maneira, nós participamos também do momento histórico, do drama atual
da humanidade e somos afetados por isso. E a nossa natureza individual vai refletir essa realidade coletiva também, né? Assim como o mundo coletivo tem uma somatória dos processos individuais de cada um de nós e reflete também a nossa natureza individual. Então, tudo isso está interligado nessa ideia de unus mundus, tá bom? Até aqui tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu gostaria. Posso ou não? Sim, Vânia. É com a mão? Desculpe. Essa questão, como ela coloca aqui, né, a questão da ponte, essa analogia entre a forma unus mundus e o ser humano como unidade. Eu entendi bem, então, que como é que é fazer essa ponte entre o unus mundus e o ser humano é entender, compreender que tudo forma uma unidade. Individualmente, nós como seres humanos formamos essa unidade, mas nós como unidades estamos mergulhados nessa unidade, que é o divino. É isso? Entendi certo? É uma integração, né, Vânia? Né? Essa unidade fala de um campo integrado, né, onde nós somos um campo psíquico, né? E esse campo psíquico busca a integração dos elementos que compõem a nossa natureza. Então, a gente tem um processo de tentar integrar essa unidade que é a totalidade nossa, individual, e a nossa totalidade individual faz parte de uma totalidade maior, né? Integrado nela numa unidade viva de interdependência, numa relação recíproca. E por isso que essa ideia do que está dentro também está fora. Há uma correspondência entre os processos internos e processos externos, né? Então, a vida vai refletir de uma certa maneira, né, o que se passa dentro. E nós vamos ser afetados também no que se passa fora. Então, não há separação entre essas várias realidades formando essa unidade. Tá. Obrigada. Gabriele? O comentário eu achei muito interessante, né? Como, por exemplo, o espírito e o corpo não estão separados, e faz realmente certo sentido, né? Porque às vezes a gente consegue sentir praticamente instantaneamente algumas coisas que a gente está com pensamento e reflete no corpo, e a questão de estarmos mergulhados, mas não quer dizer que a gente está conectado, né? Então, a questão de que Deus, o unismundo, tudo está conectado, mas a gente tem que saber como acessar isso, né? E aí a questão é de você fazer silêncio de vez em quando, para você conseguir ter uma melhor conexão. É isso que eu queria falar. Sim, com certeza. A gente pode sentir, vivenciar essa unidade de maneira mais plena ou não, né? Dependendo da nossa atitude daí, né? Silvia? Eu entendi disso que você falou. É como aquele conceito do Sufi do Galeb. Eu sou o pingo e sou o oceano. O pingo cai no oceano, mas é o oceano separado e é a mesma coisa. Seria esse o conceito? Sim, com certeza. Muito bem. Tem uma questão aqui no chat também. Posso pensar em neurose coletiva como busca da segurança material, física, distinção de classe social? Ou seria outra coisa? Seria outra coisa, nisso a gente vai chegar lá. A gente vai reservar um pouquinho, né? E a gente vai chegar lá. Daí a Ana Maria perguntou: nos mundos se refere ao mundo Terra, ao universo, ao universo todo, né? Na verdade, né? Para nós isso é muito grandioso, né? A gente não consegue abarcar, mas na verdade, né? A gente sabe que tem milhões e milhões de sóis, sistemas aí, né? Galáxias, né? Então para nós isso é uma coisa que difícil de a gente assimilar, né? Mas na verdade o sistema, assim, a gente sabe que da influência de alguns sistemas aqui na Terra, né? A gente pode falar disso, né? De quanto a gente está também sob a influência do magnetismo, de energias e vibrações espirituais advindas também de outros sistemas e outras galáxias. Então,
de uma certa maneira, está falando do universo como um todo, né? Muito bem. Então, a Joana começa falando sobre esse Unus Mundus, começa daí a falar, então, nós vamos construindo dentro dessa unidade, né, que envolve essa mente divina e toda a dinâmica do universo, e a gente vai começando a despertar, não, a nossa consciência, começando a construir, então, um caminho próprio. A gente vai, então, somando experiências, despertando a nossa consciência, agregando habilidades através da nossa inteligência, vai moldando nosso sentimento e caráter, né? E vai despertando, então, os valores éticos morais e também despertando as aspirações que já estão ali em germe na gente, né? De uma certa maneira, estimulando a gente em relação ao processo evolutivo. Ela fala das 4 funções, dá uma ideia da intuição, da sensação, do sentimento, do pensamento, que a gente começa a operar como fatores psíquicos, né? Então, ela vai falar da tipologia de padrões, né, gente? Padrões de personalidade. Então, a partir de certas bases de sustentação que começa lá na experiência somática ainda do animal, né, que vai repetir milhares de vezes um comportamento, a gente vai assimilando, automatizando aquele comportamento e vai agregando, a partir de emoções, elementos ligados àqueles impulsos primeiros dados pelo instinto, né? E aí, de uma certa maneira, sendo despertado nessa consciência que está ali, começando a tomar conta, consciência de si mesma, né? As emoções básicas, né? Emoções básicas que vão ser fundamentais para o processo evolutivo. Ela fala da culpa, ela fala do medo, né? As emoções, né? E as heranças vão dessas primeiras experiências básicas, né? que vão dar temperamentos, né? Então, o temperamento nosso, ele é um somatório de um processo milenar, né? Muito mais do que isso, né? Que remonta ao mundo animal da gente. Ele tem muito de genético o temperamento, né? Então, de uma certa maneira, né? E padrões de culpa também, culpa, remorso, medo, ansiedade, né? Formando biótipos, olha só, biótipos, são uma dimensão biológica aí, né? Que é importante, né? E, de uma certa maneira, esses biótipos são processos que nos afetam ainda, né? Diretamente. Então, o temperamento é uma construção de vários processos que a gente vai elaborando nessa caminhada evolutiva que começou lá atrás, né? Que o João está colocando aqui. Então, por exemplo, o animal que caça, né? Está exercitando um impulso de ação no mundo, né? Um impulso de ação, um impulso de destemor, um impulso de atração extrovertida e de para fora, né? de movimento que é de aventura, que está o mito do herói depois, né? E o animal que está lá tendo a caça, né? Ele vai se proteger, né? Então são 2 comportamentos básicos: fuga, proteção, outro de ataque, né? São os coisas mais primitivos que nós temos, né? Ataque e fuga. E esses comportamentos de ataque e fuga vão dar temperamento, né? Um temperamento mais ousado, mais impulsivo, menos que não avalia, né? O danos, que não, né? E outro que é o comportamento de evitar danos, né? Não, de mais cuidadoso, de um temperamento mais assim, menos impulsivo, né? Tudo isso vão sendo construídos, né? Então, o temperamento tem mais a ver com esses biótipos que a gente vai construindo, enquanto que o caráter é espiritual,
O caráter é uma conquista do espírito. Então, enquanto o temperamento é uma construção, a gente vai se utilizando essa caminhada material e biológica, né? E que estão lá no nosso inconsciente. Então, vai dizer que esses medos, esses processos milenares, esses processos atávicos, né? Vão permanecendo e dando padrões de comportamento, ou advertências, ou emoções básicas, né? Que vão se refletir mais ou menos na vida depois de cada um de nós, na nossa caminhada individual. Eu sou Li. Oi, boa noite. Isso que você está falando do temperamento, e eu pensei na psique, que está dizendo também na psique saudável na sua constituição, aberta a todas as conquistas que lhes são oferecidas mediante a vivência humana. Mas não dá para dizer as vivências humanas, porque eu acho que aqui no caso do temperamento, ele pode ser moldado nas reencarnações, porque eu posso vir assim fui, né, talvez sei lá, que reencarnação muito agressiva, por exemplo. Hoje eu sou muito tranquila, mas eu devo ter sido assim extremamente agressiva. E daí, numa outra reencarnação, se o espírito progride, né, não regride, então numa outra eu posso ter sido mais assim, mais maleável. E nessa reencarnação eu sou mais calma, mais tranquila. E tranquila não quer dizer assim que não age, não é isso, mas sou mais assim, consigo domar o temperamento. Então, esse temperamento, ele você falou, né? Ele é construído, né? Nós construímos, não é verdade? Ele não é que ele faz parte da nossa personalidade, ele pode ir modificando. Porque eu sou um pouquinho difícil para compreender isso, sabe? A diferença. Assim, Sueli, na página 18, quando ela começa a trabalhar as funções, essas operações mentais, né? A percepção, né? Desculpe, que página, desculpe? Página 18. 18, é do espelho, né? Quando ela começa a falar sobre a percepção, né? Que a sensação de poder detectar a realidade, né? Discriminar a realidade, mas também despertar a emoção. Então, a sensação, a função sensação, a senso-percepção, ela desperta a capacidade de captar a realidade, né? E também as emoções. Então, as emoções estão ligadas a esse aspecto mais físico, né? O pensamento vai poder criar um entendimento. E o sentimento vai qualificar a experiência, que o sentimento qualifica, né? Ele dá o valor de cada experiência, né? E o significado, então, de cada experiência, sendo que a intuição capta, né? Também é uma percepção de possibilidades que existe aí a nível inconsciente. Então, eu estava falando desses 4 padrões de tipologia, né? De funções, e ela vai falando que são padrões arquetípicos, né? Então, ela vai dizendo assim, no meio da página, a convivência com as demais pessoas, né? A partir da constelação familiar, do ambiente em que se vive, das propostas de educação e de comportamento, favorece o desenvolvimento dessa função que tem um caráter genético, né? Genético, que acompanha o ser através de diferentes fases da evolução, tornando de um arquétipo, tornando de forças arquetípicas, universais, mas que vão sendo modificadas com as encarnações. Então, sim, esses arquétipos vão sendo atualizados, vão sendo elaborados e vão ganhando, né, uma vestimenta própria, individual em cada um de nós, que são os complexos, né? Então, esses processos vão sendo trabalhados de uma certa maneira, nos constitui como ferramentas da qual a gente vai compor a nossa vida, né? E a gente vai ser afetados por eles, mas a gente vai se transformando a partir deles também e transformando essas forças arquetípicas nas possibilidades infinitas de formas e variações que parte de cada arquétipo, né, gente? Porque, na verdade, o indivíduo fala de uma
particularidade, né? Quanto mais individual, quanto mais menos genérico, né? Mais singular a realidade. Então, nós somos um espírito singular, né? Uma individualidade. Então, a gente tem essa remanescência genérica, coletiva e determinada geneticamente, mas a gente, a partir desse elemento, a gente vai construindo uma dimensão própria, né? Assim como a genética, né? Nós temos uma genética, o DNA, que é comum, mas a combinação desses fatores dá uma pessoa única. Assim como no dedão da minha mão tem a digital, que é única, apesar de ser uma forma universal, né? A forma universal, mas o movimento dessa forma, a constituição dessa forma vai dar uma dimensão única. Então, o arquétipo ele tem essa dimensão genérica, geral, mas ele vai sendo composto e vai ganhando uma forma, vai dar sempre uma dimensão própria e individual a cada um de nós, né? Então, isso... Né? Obrigada. E a Cláudia perguntando se esse Unus Mundus é como a Trindade Universal, sim, né? Com os elementos Deus, Espírito e Matéria, sim. Todos esses formando, né, essa unidade, né? Sendo o fluido cósmico universal, essa matéria ainda não elaborada, né? A matéria quintessenciada, elementar, que constitui, de maneira, a base da diferenciação depois dos diversos tipos de matéria que vão existir, né? Silvia, tu quer colocar alguma coisa também? Eu queria perguntar uma coisa para clarificar para mim, por gentileza. Quando você fala dos temperamentos, você quer dizer aqueles dos flemáticos, sanguíneos, melancólico, colérico? Esse é um tipo de descrição de temperamento, né? Existem várias categorias de temperamento, né, Silvia? Isso é uma delas, sim, né? E essas são arquétipos. Oi? Essas são esse tipo são arquetipos. São arquetipos e determinados biologicamente. E isso daí pode se transformar, por exemplo, uma pessoa que é mais flemática do que isso daí pode se transformar no processo de aprendizado da vida, de ser usado. Você pode modificar de uma para outra até chegar suplantar essa, de certa forma, isso daqui te encaixa demais, não expande a pessoa, não é? Quer dizer, se você vai mudando, vai aprendendo, chega um ponto que você vai acima verdade, disso. Né, Silvia, algumas coisas a gente não muda, mas nessa encarnação eu vou ter uma estrutura que me compõe, algumas configurações próprias minhas. Algumas coisas não mudam. Muda até um certo limite, assim como o meu corpo físico, né? Eu não vou mudar, não vou poder mudar a minha estatura, né? Eu não vou mudar algumas coisas, eu vou ter que aprender a tirar daquela realidade uma experiência positiva. Então, do ponto de vista psicológico, aquilo que é arquetípico, ele não muda, ele é atualizado, ele ganha uma configuração própria na minha vida e toma uma dimensão pessoal. Mas eles não mudam de uma certa maneira. Eu até posso, por exemplo, se eu tenho um temperamento mais vital, né, muita vitalidade, muito ativo, né, a minha tendência nessa encarnação ser uma pessoa com essa natureza mais vital, né? E algum motivo, né? E isso de uma maneira me constitui como um elemento que participa da minha vida, né? Então eu posso de uma maneira me movimentar e mudar alguma coisa, mas não muito, né? Porque é como se essa encarnação fosse dada as cartas do jogo, do baralho, né? E essas cartas são os elementos arquetípicos que eu tenho na mão para me fazer meu jogo, né? Algumas coisas eu posso compor, mudar um pouquinho, mas algumas coisas eu não vou mudar nessa vida, né? Enquanto padrões arquetípicos, o que eu mudo é o caráter, é o processo interno, é a evolução espiritual minha. Mas essas coisas que me atravessam, me constituem,
ela é parte integrante da minha caminhada numa determinada encarnação. Porque, por exemplo, esses tipos de temperamento são ligados aos elementos, fogo, água, né? Quer dizer, Sim, isso daí... uma relação simbólica com os elementos, sim. Uhum. Quer dizer, tá ok. Obrigado, Gelson. Aí eu ia perguntar isso também, que coisa incrível. Porque, Silvia, que maravilha. Obrigada, viu, bem? Você formulou melhor ainda para poder entender melhor sobre o temperamento. Por exemplo, né, eu sei que eu sou, meu elemento é fogo, isso eu já sei. Então, mas também eu sei que os seus arquétipos, eles são para nós utilizar, digamos assim, ir aplanando a nossa personalidade, ou então fazer com que ela se torne mais... se eu tenho, por exemplo, eu tenho a veia artística, por exemplo, então a arte também é um arquétipo, certo, Dr. Gelson? A arte é uma forma de manifestação da alma, né? E ela respeita também para dois arquetipos. Então, a arte fala desse mundo sensível, que está ligado também aos sentimentos, né? Então, todos os comportamentos da vida, né? E todos os padrões de funcionamento do cosmos, eles têm eles partem de realidades arquetípicas, porque a Joana vai colocar na página seguinte, né? A gente vai formando um mapa, né? Um mapa da evolução, com a dinâmica da lei de causa e efeito, criando daí necessidades e provocando, impondo, né, experiências, e para que, de uma certa maneira, a gente se depare com realidades que a gente não compreendeu ainda. E que todo esse mapa evolutivo ele parte, então, dos movimentos nossos, mas eles são determinados, né, a elementos transcendentais. Isso que ela coloca aqui. Esse conjunto de regras e determinações que constituem a existência humana transcende as projeções do pensamento, porque procede da sapiência dele, da energia inicial formadora do espírito. Ou seja, a gente está justamente daquela base mental de Deus, dessa energia inicial, né? Que são onde estão os arquétipos, né? Então, a mente divina é a base dos padrões arquetípicos que sustentam a nossa mente. Por isso que eu dizia para vocês numa aula, talvez vocês não vão lembrar, que a mente não é a fantasia que está na mente. É a mente que está na fantasia. A mente que está. Tá? Isso os filósofos do imaginário, o Corbin, e outros os filósofos franceses do imaginário, eles vão colocar isso. Então, o Corbin, que vai trabalhar com a mística islâmica, vai dizer exatamente isso. É a mente que está na fantasia, porque a gente pode pensar e fantasiar. Não é a fantasia que está dentro da gente, porque a gente recolhe esses elementos, né? Quando no livro Espírita está dizendo de onde que a gente tira, né, o processo mental, a inteligência, desse processo primordial que está lá, que é a própria mente divina. Então a gente está realmente banhado, né, imerso, né, nessa sapiência de Deus, né, que sustenta a nossa vida, né, que o Jung chama de fantasia. Tá? A base criativa da vida. Então, só uma coisinha, Jota, só para completar, por gentileza, daí eu não vou nem mais perguntar mais nada. Com relação daí, tem muito profunda a relação com o livre-arbítrio, então, em cada reencarnação, né? Porque, nossa, isso eu posso ser o meu guia, eu me guio, eu faço o meu destino, não é verdade? Então, nesse sentido também que eu queria compreender um pouco do temperamento, sabe? Mas aí eu realmente somando com a nossa capacidade de escolher, né? Da decisão, do livre-arbítrio. Então, eu formo mesmo a minha vida em cada reencarnação,
Pelo menos eu compreendendo assim, o geral. Consciência, Soli, começa a ter liberdade, vontade. E tendo vontade e liberdade, está construindo pela lei de causa e efeito o teu caminho, né? Então, certamente, tu vai se deparar com esse desdobrar-se em si mesmo, né? No exercício de se experimentar e sofrer das consequências das tuas escolhas, né? É um processo que o livre-arbítrio é fundamental aí, porque ele é justamente o que nos define enquanto espírito, né? O espírito é um ser inteligente que povoa o universo, constituído de liberdade. E essa liberdade se dá pelo livre-arbítrio, ou seja, eu tenho a opção, eu estou agora conseguindo caminhar por mim mesmo, pelo meu próprio sucesso, né? E é isso que ela vai começar a falar na viagem na busca do self. Ela começa a falar, então, dessa origem da psique, né? Que está associada ao self, está na raiz do psiquismo divino, que é o arquétipo primordial, o velho, ela chama, né? O arquétipo do velho sábio, né? E numa energia gelatinosa que nos envolve a todos, lá no início do processo, onde é um princípio espiritual, ainda não espírito, né? E até chegar a essa consciência, né? E que aí ajuda o ser humano é uma individualidade em crescente superação de desafios evolutivos, que marcha no rumo da angelitude, porque é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Ela está citando aqui o Livro dos Espíritos, né? A gente começa com uma mônada divina, lá como átomo, e vamos num processo lento, gradativo, até despertar, né? E nesse unus mundos, né? Esse universo todo perfeito e interligados, onde tudo serve, né? Assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, ela cita aqui o Livro dos Espíritos, mostrando justamente essa ideia de unus mundos que ela começou lá no capítulo, né? E aí, e reforçando essa ideia que a mente está na fantasia, mais abaixo ela vai dizer, assim considerando, a consciência não é cerebral, assim como não são a psique, o self, os arquétipos que formam a personalidade, a individualidade e a identificação. Então, de maneira a gente está, né, o cérebro apenas é um instrumento, né, da mente, e essa mente está vinculada a essa unidade primordial, né, que é Deus e esse hálito mental, que é a própria mente divina, da qual constitui toda a sustentação da vida do universo, como a gente falava antes, né? Aí ela vai falar, ela vai retomar nessas emoções básicas, né? Ela vai falar daquelas emoções básicas que vão começar a trazer nós para nós mesmos, né? Um dos primeiros elementos aqui que ela vai falar é o medo. Então, o medo, do ponto de vista emocional, é uma das primeiras experiências do despertar da consciência. O medo não é só o elemento, né? Assim, o sofrimento e o medo são duas engrenagens fundamentais no processo do despertar do self, nessa construção da individualidade espiritual, né? O sofrimento ele vai bater, vai nos exigir, vai nos confrontar, vai nos desafiar, vai fazer a gente ser desafiado, e o medo, né, vai ter a experiência do espanto, que a gente já comentou aqui, né? Ou seja, a primeira experiência de religiosidade, né? A experiência de religiosidade e despertar da consciência está ligado ao medo, né? Então, ela vai dizer aqui justamente isso. Esse longo processo de desenvolvimento da psique, momento houve que o ser era apenas instinto.
uma forma de unidade psíquica e repentinamente surgiu a primeira emoção, o medo. Houve uma fissão dessa unidade, né? E começou a criar-se uma noção de ego. Esse self embrionário começa a criar consciência, construção de um ego, e começa a se descobrir como parte da vida, assustado, deslumbrado, com medo. Justamente essa dimensão que existe coisas maior do que ele, que ele não sabe lidar. Então, o medo fala dessa pequenez diante daquele universo que ele está despertando. Então, ele vê um raio, ele vê um trovão, ele vê uma onda gigantesca, ele vê, né, um animal, né, maior do que ele. Isso gera, então, esse medo, esse espanto, que é a experiência do que é grandioso. Então, o medo é a experiência daquilo que é grandioso e maior do que eu. Isso me afeta. E por isso também é uma experiência religiosa, porque aquilo que é maior do que eu representa aquilo que é fascinante, né? O medo é o terrível e o fascinante também, as duas coisas que a gente já comentou aqui em outro momento. A Denise queria falar alguma coisa, Denise? Não, Gelson. Ali na página, né, no Espelho da Alma, na página 17, no penúltimo parágrafo, ela está falando da ansiedade, né? E ela fala que, como efeito, é resíduo da insegurança defluente da leviandade. Eu não entendi esse parágrafo. Quer que eu leia ele ainda? A ansiedade, como efeito, é resíduo da insegurança defluente da leviandade com que se vivenciaram muitas situações difíceis. Eu sempre achei que a ansiedade era um estado de... que tu está passando por um problema, uma dificuldade, tu tem aquela ansiedade, mas eu não imaginei que era uma Denise, coisa... a ansiedade é uma coisa bem complexa, né? Eu não vou entrar muito aqui, porque seguramente a gente vai falar sobre ela em vários momentos da nossa caminhada aqui de estudo, mas a ansiedade, ela é uma insegurança. A ansiedade, ela justamente lida com desejo e com medo. Tá? O Kierkegaard é um filósofo, vai trabalhar. A gente vai dizer, a gente deseja o que mais teme e teme o que mais deseja. E isso a gente chama de ansiedade. Toda vez que a gente tem alguma coisa que a gente quer muito, a gente tem medo de perder. Isso gera ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma tensão de forças, né, entre o desejo e o medo. E aqui ela está falando que, na medida que a gente vai abrindo mão de nós mesmos por erros, equívocos, né? A gente vai gerando essa leviandade por atitudes inadequadas, mal pensadas, pouco elaboradas, isso vai gerando insegurança. E na insegurança a gente fica daí sobre o efeito de realidade que a gente não sabe discriminar, né? A insegurança, a gente acaba não tendo consciência da nossa força ou da realidade. Isso gera, então, essas duas... A gente fica tomado por essas duas forças primordiais do medo e do desejo, sem saber lidar com isso, gerando, então, a ansiedade. Porque a insegurança, de uma maneira, é a base da ansiedade, porque a insegurança é a minha incapacidade de lidar com as forças arquetípicas, dentro e fora de mim, né? É falta de recursos ainda dentro de mim, por vários motivos, né? Me deixo daí inseguro, porque insegurança é imprecisão. A leveza é fruto da determinação e da objetividade. A pessoa segura, leve é uma pessoa que tem segurança, porque tem objetividade. Agora, a pessoa insegura, ela não tem clareza das coisas, né? Se eu estou insegura é porque tem coisas que estão me deixando em dúvida, ou que eu não tenho certeza de mim mesmo ou do mundo, seja por questões de compreensão ou por questões emocionais, né? Isso acaba gerando daí, claro, um campo favorável à ansiedade. Obrigada. Zelina? Já me preocupei agora quando você disse que a dor e
A dor e o medo Só são fundamentais para o despertar do self, né? Como é que fica, então, a educação das crianças na primeira infância, onde os pais não estão mais querendo deixar as crianças experimentarem nem dor, nem medo? É que assim, Zemina, esse processo, né, da dor é um processo natural da evolução. A dor gera consciência. A consciência desperta para o amor. E o amor supera o sofrimento, né? Então, na verdade, quando a gente vai evoluindo, quanto mais evolução do espírito, mais amor, menos dor. Tá? Então, mas ainda, né, nós espíritos, ainda não sabemos entender a linguagem do amor, e por isso que a dor ainda é necessária. A gente já não planeta de provas e expiações. Então, a educação pelo amor, ela é a educação genuína, fundamental, que deve nos sustentar. Mas como a gente não compreende essa linguagem e não sabe ainda lidar com a pedagogia do amor, a dor acaba sendo um elemento necessário. Agora, o que eu entendi que você quer dizer, que eu acho que é um pouquinho diferente, é essa superproteção que os pais querem dar para as crianças, né? Acabam realmente infantilizando e não deixando a criança noções das coisas, né? E aí a criança não amadurece, porque Jung fala que a consciência ela é gerada por conflito, né? Quer ver uma tensão de opostos. Então, se o mundo não tem conflito, tem uma falsa ideia da realidade, né? Então, realmente, uma criança que é super protegida, ela é preenchida nas suas necessidades, dá um adulto com já de lidar com frustração, com a capacidade de poder lidar, a ceder frente à vida, de poder suportar as questões inerentes da vida em relação à dureza, aos desafios, às dificuldades. Então, isso tudo faz parte do processo nosso, a gente vai ter que encarar isso, né? Então, com certeza, isso mostra que essa dor se transformando depois não só em dor, não só em sofrimento, mas em questões, em desafios, em limitações que também fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Seria talvez isso uma das razões, porque hoje a maturidade do jovem está bastante... Antigamente, um jovem de 15 anos ou um de 18 era um adulto praticamente, né? Hoje, o jovem de 18 anos é um adolescente. Entende? Então, então seria mais ou menos, talvez, isso justificaria... Sim, há um despreparo do jovem para a vida, há uma infantilização, há um processo de ele não conseguir lidar com seus impulsos internos, porque, de um lado, há tanta infantilidade, medo e incapacidades emocionais, como respostas muito primitivas, como violência, né, etc., que a gente vê hoje também. Os impulsos não trabalhados, né? De uma certa maneira, quando a gente não consegue passar, porque toda vez que a gente reencarna, a gente revive o processo evolutivo, tanto geneticamente, de girino a mamífero, né? Então a gente vai de ameba, né? Até a nossa fase hominal, a gente repassa, né? E a nível de memória, a nível psíquico, também a gente repassa. Então, a vida ela tem que nos atualizar. E se a gente não exercita os recursos que a gente tem, esses recursos ficam abafados, anestesiados, né, em nós. E aí a gente fica incapaz, né, de poder realmente despertar o nosso self em favor da realização da nossa caminhada, né, encarnatória. Então, é importante tudo isso. Obrigada, Gelson. Michele, Adriano, alguma coisa? Ô, Gelson, eu ia te perguntar em relação realmente ao jovem, nessa questão da superproteção, porque também o jovem ele tem que lidar com desafios que não existiam no passado, né? Que seria um jovem de 17 anos, ele tem que definir a sua profissão, seu futuro, e passar no vestibular, etc. São outros tipos de pressão. Aí eu fico imaginando se essa superproteção dos pais que foi mencionada, ela não é
compensada, na verdade, por uma pressão, na verdade, da sociedade um pouco maior, até uma necessidade de lidar com frustração amorosa, bullying na escola, dentre outros desafios. Na verdade, assim, o que está vendo, né, Michele, é um movimento regressivo do ponto de vista da libido da emoção. E, então, é claro que do ponto de vista de um nível de consciência, de aspectos intelectuais, de pressão, né, frente à vida, né, até de individualidade, né, de querer. Há certas características que são valorizadas em cada momento histórico que a gente vive e que são ativadas, mas emocionalmente falando, o arquétipo que nos rege é o arquétipo da adolescência. Então, o jovem tem muito que se tornar adulto, o adulto quer voltar a ser adolescente, né? O idoso, né? A gente vê idosos que têm necessidade de envelhecer, de trabalhar com. Então, de uma certa maneira, há uma certa imaturidade em função desse culto extremo ao mundo material, esse vazio existencial e espiritual que a gente vive, e que, de uma certa maneira, faz com que certos processos emocionais da gente fiquem tão trabalhados, né? Agora, não quer dizer que a gente não tenha ganhos. Isso é uma crise, né? Nós somos mais evoluídos do que a gente era antes. Tem uma certa... A gente tem mais recursos que a gente tem antes, né? Mas, do ponto de vista emocional, há uma grande crise, né? A gente vê essa coisa, por exemplo, dos extremismos de comportamento, né? A gente vê, né, nas próprias eleições agora, né, como a direita, a extrema-direita, né, tá avançando junto com as esquerdas, com um discurso muito radical, discurso de ódio. Então, isso fala de uma incapacidade emocional da gente de lidar com as coisas, né? Então, existe uma crise hoje em dia, e isso atravessa todas as gerações, não só os jovens, mas os jovens também estão vendo questões importantes do ponto de vista desse momento histórico que a gente está vivendo, né? Chels, rapidinho, a gente está sem tempo aqui, mas e pensando assim, como que você diria que nós éramos antes, né? E como que a gente situa o que a gente viu de episódios históricos, né? Se a gente pensar a Primeira, Segunda Guerra Mundial e todos os problemas que a gente teve ao longo da história, como você diria que, tipo, antes era melhor, digamos, de Qual era o arquétipo naquela época? Como que era e como que é agora, sendo que a gente fez tanta barbaridade lá atrás, sabe? Uhum. Gente, é que algumas coisas ficam escondidas em certas épocas. Tem épocas de que as coisas são mais serenas, né? Vem um movimento, é todo esse processo dinâmico que é muito dialético, né? Há movimentos que avançam, que regridem, outros que avançam no lugar daquele que está regredindo, né? Então, a gente vê assim que é tese, antítese e síntese, né? Então, a gente vê assim a Renascença, por exemplo, que é um momento bonito da humanidade, né? Que reencarnou muitos espíritos, que dá um start a muita coisa. Houve daí princípios que nos envolveram, ideais, tal. A gente sofre o efeito disso por um tempo. Os espíritos nos deixam livres. De repente, o lado barbário da gente volta. E daí a gente esqueceu que lá a gente retoma. Então, a vida tem recuos e avanços, entende? Então, de uma certa maneira, claro que nesse recuo e nesse avanço, a gente vai fazendo esses embates de forças e vai evoluindo. Então, a gente está mais evoluído do que era antes. Mas não quer dizer que a gente superou a barbárie lá. Essa barbárie teve um verniz social ou um comportamento reprimido pela igreja, pelas religiões dogmáticas, né? Que condicionou a gente. Mas a gente não assimilou, a gente não fez a experiência de transformação. Então, tem que vir para fora de novo, tem que emergir para a gente olhar para aquela sombra e confrontar novamente para fazer um processo de novo de síntese, novas sínteses e novos movimentos, e assim a gente vai indo nessa espiral, né, que a evolução vai
na espiral. E cada fase da humanidade tem um espírito da época, né? Tem uma regência arquetípica, tem fatores, tem na arte, na filosofia, na ciência. Se tu vai estudar isso, tu vai ver que tem um espírito da época que rege aquele momento histórico, aquele nível de consciência daquele momento, né? Mas aquela consciência é consciência coletiva, não quer dizer que é uma realidade que nos constitui enquanto conquista espiritual, né? É uma experiência que está sendo colocada coletivamente, que reflete muito a nossa realidade, mas isso se dá de maneira por intervenções também, né, espirituais, né? Então, a gente não pode dizer que isso é nosso, né? Porque às vezes a gente está sendo segurado por forças espirituais superiores, e a gente acha que a gente está bem porque a gente está firme, né? Mas soltou a gente cai. Mas dá uma sensação que está bem porque tem forças que estão ali atuando na gente. Então, é muito dinâmico esse processo, né? Gelson, não seria Obrigado, também, Gelson. por exemplo, uma coisa que o Jung disse, que dentro desse movimento todo que você está falando, tem sempre indivíduos que vão crescer, que eles vão ficar espiritualmente mais aware, e eles vão subir, de certa forma, vão vanguarda. E o Jung não disse que são indivíduos que eles vão indo e a força do inconsciente vai levar os outros juntos. Eu acho que acontece isso, porque nós temos um monte de coisa ruim no momento, mas o mundo basicamente é bom. Os espíritos que estão vindo agora são bons, as pessoas são bons. Então, tem esses indivíduos que estão se desenvolvendo, estão evoluindo, e os outros vão seguir, porque essa força do inconsciente, como o Jung diz, vai levar as pessoas. A gente está progressiva. Eu não acho que nós somos melhores antes e agora é ruim. Porque isso é uma. A gente sabe que está evoluindo, né? Mas às vezes tem um aspecto que ficou para trás, que emerge em um momento, né, Silvia? Com parte dessa sombra que não foi elaborada ainda, a gente vai ter que se confrontar com ela, né? Exato. Mas, claro, a evolução está sempre ocorrendo, né? Exato. E tanto é que nós estamos aqui agora com você, quase 2 anos, tentando aprender sobre isso, né? Já é uma parte do inconsciente que está evoluindo, espero. Claro, com certeza. Ok, gente. Semana que vem a gente continua no mesmo item, então, tá?